Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um projeto super fácil e rápido. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque é um molde simples de fazer. Ele tá assim cheio de medidas, mas é só para vocês terem uma noção e entenderem como que a gente vai fazer para cortar. Mas é super fácil, um produto super vendável, ótimo, excelente de venda. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque além de tudo gasta pouquíssimo material. Essa aqui, ela é a metade do molde. Por que a metade do molde? A gente vai trabalhar com essa metade porque a gente vai cortar com tecido dobrado. Então, por isso a gente vai utilizar só a metade do molde. A circunferência até essa altura aqui é de 89 centímetros. Por que que eu digo a circunferência assim? O contorno, medindo aqui da metade da peça para lá, esse contorno total aqui dá 89 centímetros. Como a gente vai estar trabalhando com meio molde, a gente está medindo a circunferência só da metade. Então, vamos começar a trabalhar aqui nessas medidas aqui para vocês entenderem um pouco sobre o molde. Aqui nessa largura aqui, nós vamos ter 16 centímetros. Nessa parte da base, onde já vai mais estreitando um pouco mais, são 13 centímetros. A altura total ficou de 38 centímetros. Aqui, para fazer essa curva, nós entramos 4,5 centímetros e deixamos uma curva com a altura de 13 centímetros. Depois desse molde já desenhado, ele é um molde super fácil de desenhar, porque ele é tipo assim, metade, né, gente, de um biscoitão, metade de uma bolacha, não tem muito segredo, é só seguir mais ou menos essas medidas aí que a gente vai chegar no que a gente precisa. A gente vai escolher, então, o tecido que a gente vai trabalhar essa nossa almofada. Eu resolvi escolher esse tecido vermelho de bolinha. Então, eu dobrei o tecido... duas vezes eu dobrei ele ao meio e depois fiz uma nova dobra. Por quê? Eu vou posicionar o molde aqui sobre o tecido e vou alfinetar esse molde para ele não ficar saindo muito do lugar, porque aí eu vou cortar em volta desse molde com 1 centímetro de sobra, porque depois quando eu tirar o molde ali eu já vou ter minha peça inteira, já que eu tô cortando com tecido dobrado. Então, depois de alfinetar bem o molde, eu vou cortar em volta dele com 1 centímetro de sobra, que é a minha margem de costura. Depois de ter cortado, né, eu removo ali os alfinetes. Vou abrir o tecido, vocês vão ver que eu já vou estar ali com duas peças inteiras. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou só posicionar o direito do tecido sobre o direito. Se vocês quiserem, podem passar aí a ferro, mas eu achei que não havia necessidade. E eu vou precisar de mais 2 tirinhas de tecido, por quê? Porque eu vou colocar botãozinho magnético para prender aí um lado e o outro da peça. Se vocês não quiserem, não é obrigatório, não tem necessidade. Mas eu gosto de utilizar o botãozinho magnético. Ele é super fácil de trabalhar, é fácil de fixar. Fica com um acabamento legal aí na peça. Então, se vocês quiserem, podem estar trabalhando com um botãozinho, mas não é obrigatório, tá? No caso, aqui o botãozinho magnético, eu vou precisar dos 2 encaixes do botão. Aí, agora, antes de passar a costura na peça, eu vou colocar essa partezinha que eu fiz o encaixe do botão magnético. Então, eu vou colocar para dentro aí, entre meio essas duas peças aí, antes de alfinetar a peça toda. Porque aí eu já vou marcar direitinho ali o lugar onde vai ser costurado essa lapelazinha aí que tá com o botão magnético. Então, eu coloco ela para dentro, de forma que ela já vai encaixar depois abotoando uma com a outra. E vou alfinetar em volta de toda a peça. Por quê? Porque aí eu vou passar uma costura reta, fechando a peça toda, deixando apenas uma abertura aí no centro, que é por onde eu vou colocar o enchimento. Depois de passar essa costura em volta de toda a peça, eu venho com a tesoura fazendo alguns piques até a altura mais ou menos ali da costura, sem ultrapassar a costura, é claro. Por quê? Porque como a minha peça ela é uma peça arredondada, toda vez que eu estiver trabalhando uma peça arredondada,
Eu preciso dar esses piques para na hora de desvirar a peça, ela ficar mais fácil de eu manusear. Então, agora, depois de terminar todos os piques, eu vou virar a peça pelo lado direito. Vou abrir bem a peça. Se vocês quiserem, podem estar passando a ferro, para a peça ficar bem acertadinha, né? Bem arredondadinha, desdobrar bem direitinho. E aí, por essa abertura central que nós deixamos, eu vou encher a peça. Eu uso o enchimento acrílico, a manta acrílica, para poder encher, porque eu acho ela mais fácil de trabalhar. Depois da minha peça bem cheia, bem acabadinha, eu vou fechar essa abertura. Essa abertura aí, vocês podem fechar a máquina ou podem fechar a mão. Eu prefiro fechar a mão com pontinhos invisíveis, porque eu acho que fica um acabamento melhor. Aí, como eu falei para vocês, olha para vocês, se vocês quiserem, não precisa colocar o botãozinho magnético, mas isso fica a critério de cada um. Foi um vídeo super rápido, mas eu espero que vocês tenham gostado. A produção também é super rápida. Façam e vendam. Um super beijo para vocês. Até a próxima!